Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse nosso grupo de estudo, ao nosso Clube do Livro. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o livro Luto é outra palavra para se falar de amor, 5 formas de honrar a vida de quem vai e a vida de quem fica. Então estamos falando sobre este livro aqui. Hoje, gente, a gente vai falar sobre a parte da segunda honra, que tem como título Honro a sua memória, abrindo-me para todos os sentimentos do mundo. Então, a gente vai falar sobre essa parte aqui do livro. Olha. Então, é muito importante a gente entender o que o autor quer trazer para a gente com esse título, né? O que ele está querendo passar de mensagem sobre o que significa abrir-me para todos os sentimentos do mundo. Então, vamos entender muitas vezes que a gente precisa aceitar incondicionalmente os nossos sentimentos para que a gente então consiga entender o que a gente está de fato sentindo. Porque a gente tem que reconhecer o que a gente sente para dar nome, para poder nomear, para poder colocar como válido aquilo que a gente está sentindo. Então, se é raiva, tudo bem, eu estou sentindo raiva, vamos aprender a lidar com ela, vamos entender como a gente pode lidar. Eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alívio, eu estou sentindo uma certa alegria, um certo peso que saiu das costas. Tudo vai ser válido dentro do processo de luto. Então, assim, saber nomear e estar aberto a sentir tudo isso pode facilitar a elaboração desse processo como um todo, né? Porque, assim, é um processo muito doloroso, claro, é muito dolorido mesmo, assim, passar por uma perda importante, e essa dor, ela é importante de ser sentida, não só para ela vir e passar, mas para a gente entender qual que é a mensagem que aquele sentimento pode estar mandando pra gente, qual mensagem que aquele sentimento traz, né? Porque o nosso corpo, ele pode dar sinais preciosos que nem sempre a gente se coloca atento. Então, o que uma culpa depois de um processo de perda pode querer me dizer? O que uma raiva está me dizendo? O que esse alívio, por que ele está se fazendo presente? Eu preciso olhar para isso também, para poder validar tudo isso que se faz presente no processo de luto, né? Então, assim, primeiramente é necessário a gente entender que a gente não precisa de um conserto. Então, tudo que a gente sente no processo de luto é válido, é real, acontece. Se você não está conseguindo, talvez, elaborar tudo isso direitinho, entender onde isso vai chegar, onde, enfim, por que aquilo está acontecendo, para onde aquilo vai, é importante você fazer uma procura para poder ter atendimento psicológico nesses momentos, tá bom? Então, é muito importante isso tudo. E pensar que o que a gente sente no processo de luto não é maluquice, né, que não é errado ou não é inadequado você sentir o que você pode estar sentindo agora, nesse momento, tá bom? Então, assim, seja lá o que você esteja sentindo, vamos colocar um pouco mais de carinho nisso tudo, entender melhor se aquilo faz sentido ou não, se aquela culpa, ela tá servindo para alguma coisa nesse momento, ou se ela tá sendo só mais uma pedrinha na nossa mochila e que tá deixando a gente um pouco mais para baixo, enfim. E passando um pouquinho para frente, no livro, a gente vai ter um pensador, assim, um gerontólogo, que é o Kennedy Doka, né? Que ele vai trazer sobre 2 estilos de luto diferentes, né? 2 formas de poder entender o luto. Então ele vai trazer o primeiro estilo, que vai ser o estilo intuitivo ou emocional, e o segundo estilo, que vai ser um estilo pragmático e prático. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre o estilo intuitivo ou emocional, a gente pode estar falando sobre essa reverberação emocional do luto. Então, eu vou sentir muito, eu posso ficar talvez imerso nos meus sentimentos, eu posso tentar elaborar pelos meus pensamentos esse processo como um todo, e aí esse é um estilo de lidar com essa realidade. Agora, no estilo pragmático e prático, a gente pode ter pessoas que vão funcionar um pouco melhor fazendo coisas, né? Então, sei lá, a pessoa vai viajar, vai construir alguma coisa nova, vai mudar a casa, enfim, ela consegue lidar melhor com o processo do luto fazendo alguma coisa na prática, né? Então ele vem falar pra gente que a primeira coisa que precisa ficar clara é que nem todos processamos e lidamos com as emoções do mesmo jeito, né? Alguns simplesmente nos adaptamos aos acontecimentos mais dolorosos da vida fazendo coisas em vez de sentindo coisas.
né? Então, assim, não é porque uma pessoa pode não apresentar um pesar emocional que ela não está passando por um processo de luto. Ela pode estar passando, porém, com uma consequência no comportamento dela e não só nos sentimentos. E aí ele coloca que isso acontece com frequência e tais diferenças são notáveis quando a gente considera os recortes de gênero, né, nas amostragens dos enlutados na nossa sociedade. Então o que será? O que seria, né, essa diferença de gênero? A gente vai falar que homens e mulheres podem ter tendências, atenção, tendências. Não estou falando que se você é homem, você tem que lidar com o luto desse jeito, e se você é mulher, você tem que lidar com o luto de outro jeito. Não, tendências observáveis. Então nós vamos ter que homens frequentemente usam um estilo mais instrumental. Enfrentam a perda através da ação, do trabalho, de busca por distrações ou da resolução de problemas. Podem mostrar a dor de forma indireta, irritabilidade, isolamento, maior consumo de álcool e etc. E aí, gente, a gente vai entrar num detalhe que socialmente os homens não são convidados, não são evocados a manifestarem as suas emoções, né? Então, se você chora, você é coisa de menininha. Ah, que coisa feia, a mulherzinha tá chorando, ou coisa assim. É coisa que homem não chora, né? Assim, você não pode demonstrar que você tá mal, ou coisa assim. E aí a gente vai ter essa vazão desse sentimento por outros comportamentos, que podem muito bem ser autodestrutivos também. Então a gente tem que tomar cuidado em como a gente conversa sobre os sentimentos com as nossas crianças, tá bom? E também, obviamente, com os nossos adultos, com os nossos parceiros, filhos, pais também. Então, assim, a gente tem essa tendência social que precisa de atenção, tá bom? Então, seguindo um pouco mais, falando das mulheres, elas são mais propensas ao estilo intuitivo ou expressivo. Ou seja, elaboram a perda compartilhando sentimentos, buscando apoio social e engajando-se em rituais de memórias. Então a gente vai ver uma manifestação mais sentimental, mais afetiva, né? Lembrando, isso são tendências, tá bom? Não quer dizer que essa regra precisa ser levada a ferro e fogo toda vez, tá bom? Então se você talvez é de um gênero e se identificou com a descrição de outro, tá tudo bem também, tá bom? Não tem problema. Se você notar algo de patológico, de problemático, digamos assim, no processo que você está vivendo, se você acha que precisa de alguma ajuda, você entra em contato para poder saber mais sobre questão de como funciona a terapia, talvez uma terapia de grupo também pode te ajudar. Então, assim, são possibilidades, tá bom? Para poder cuidar um pouquinho melhor dessa dor. E aí, pessoal, além disso, a gente percebe que a dor, ela vai mostrar a falência de todos os protocolos seguidos. Então, no luto, a gente não fala muito que você tem que fazer isso em tantas semanas, você tem que fazer aquilo. A gente vê que a dor ela vai perpassar isso tudo. Ela vai ser muito mais intensa, ela vai mostrar que isso não existe. Não existe um protocolo, não existe um roteiro para a gente passar pelo luto. E a gente vê que tudo que envolve esse processo vai envolver muitas variáveis e vai depender muito de cada situação. Então a gente não tem um roteiro para poder seguir. E para finalizar também o nosso vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre as nossas recordações e as nossas memórias, né? Ele fala no livro, nesse capítulo, fala que a memória é o pedaço de nós que prova o amor. E a memória é onde todos os nossos mortos repousam, um lugar onde ninguém consegue destruir. Depois de uma perda, lembrar dói. E aí a gente pode pensar sobre a nossa relação com as nossas memórias. Se quando a gente lembra da pessoa que se foi, a gente consegue lembrar com carinho, com saudade e não necessariamente com dor, para a gente poder entender o significado daquela perda que a gente passou, tirar uma lição disso tudo, né, para a gente poder também pensar por esse outro parâmetro. Alguém somente morrerá de fato depois que a última pessoa que dele se recorde morrer também. Enquanto houver alguém que se lembre, que fale nela, que mencione seus feitos, essa pessoa não poderá morrer. Como que essa citação ela é muito profunda, né? Para a gente poder pensar que os nossos mortos eles ainda permanecem na nossa memória, né? Nós não damos essa permissão da pessoa ser esquecida e isso nem deve ser um objetivo. Né? Porque o quão injusto seria com a história que nós tivemos com os nossos mortos se nós esquecêssemos deles, se nós permitíssemos que nós não falemos mais neles, que nós permitíssemos que eles caíssem no esquecimento,
né, que as suas obras, que seus feitos, seus gostos, personalidades fossem esquecidas. O quão injusto isso seria com todo o processo. Então, a gente pode sim nos relacionar de forma diferente com essas memórias, com essas recordações, né? E aí, para finalizar de fato agora, nós temos que abrirmos o coração para viver todos os sentimentos, não quando evitamos a memória, mas quando recorremos a ela para um reencontro sempre que necessário. Então nós podemos reencontrar essas memórias, nós podemos relembrar tudo isso, todas as histórias, as partes positivas, as partes negativas também, sobre o nosso vínculo com aquela pessoa que se foi, né? E cuidar um pouco melhor desse vínculo, né? Então, para a gente finalizar, eu volto com o título do capítulo: Honro a sua memória, abrindo-me para todos os sentimentos do mundo. Então eu queria agradecer para você que chegou até aqui no vídeo. Eu queria te convidar também para você acessar o primeiro link que está aqui no primeiro comentário do vídeo, com o slide que eu acompanho aqui as aulas, se você quiser. Esse material está lá disponível, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.